meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Terça-feira, 10 de setembro, o tema da lição é Getsemane. E aqui eu tenho duas perguntas para reflexão. Mas antes dessas perguntas, comente aqui embaixo a cidade de onde vocês estão nos assistindo, a cidade e o estado de onde vocês são. Isso é muito importante para nós. Nós estamos vendo o avanço da palavra de Deus em várias partes do nosso país. A primeira pergunta é a seguinte: você já foi traído pelos seus amigos? A segunda é a seguinte pergunta: você já teve uma oração que não foi respondida? Com certeza a resposta é sim. Nem tudo que a gente pede para Deus, a gente recebe. E a prova disso está aqui na história de Jesus no Getsemane. No momento em que Jesus ele sai de Jerusalém, onde eles participaram ali da Páscoa, Jesus e seus discípulos eles começam agora uma longa viagem até um local chamado Getsemane. Ali Jesus ele entra num dos momentos mais críticos de sua vida terrena, um dos momentos mais difíceis, mais dolorosos, por vários fatores. Primeiro, porque uma cruz lhe aguardava. Segundo, porque os discípulos que estavam com ele sequer ficaram acordados no momento em que ele estava orando. E por 3 vezes, Jesus se decepcionou ali com aqueles discípulos, que eles não eram capazes nem de vigiar ali enquanto ele orava. Tanto que Jesus disse o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uma cruz lhe aguardava. Jesus estava orando. A história do Getsemane, de Jesus orando ali, ela nos traz lições fantásticas. Muitas vezes a gente pede algo para Deus e nossa oração não é respondida no momento em que nós queremos que ela fosse respondida. E nós vemos aqui que a oração de Jesus foi a seguinte. Ele disse o seguinte: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A lição ela traz um ponto importantíssimo para ser observado. Jesus ele usou esse termo Abba, é um termo aramaico que Marcos traduz como pai. O termo não significa exatamente papai, como alguns sugerem. A palavra usada pelas crianças para se dirigirem ao pai era Abi. Contudo, o termo Abba, pai, carrega consigo estreito vínculo familiar, que não deve ser diminuído. Então, queridos, imagine a dor, imagine o sofrimento, imagine o aflito, imagine a aflição que Jesus estava naquele momento. E ele pediu para que Deus passasse dele aquele cálice, né? Jesus ele reconhece ali a grandeza do seu Pai quando ele diz: Pai, tudo te é possível, porque ele sabe quem era o Pai dele, ele sabia o Deus a quem ele servia, o Deus que estava diante de toda aquela situação, estava vendo tudo aquilo. Jesus ele pede para que Deus passasse dele aquele cálice, se fosse possível. E nós vemos que a oração de Jesus ela foi respondida. Todas as nossas orações elas são respondidas, isso é um fato. Mas nem sempre a nossa oração é respondida de maneira positiva. Não é somente aquilo que a gente quer. Em dados momentos, Deus ele diz para a gente: não, agora não, aguarde. Ou, às vezes, ele diz sim, tudo bem, vá em frente. Então, Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Aqui nós vemos que a oração de Jesus, a resposta para a oração de Jesus foi não. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois mediante essa experiência, a salvação seria oferecida ao mundo. Você já parou para pensar? Se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, provavelmente nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos o direito de salvação, né? E essa salvação, ela nos é dada porque no momento em que Jesus ele se entregou no meu lugar e no seu lugar, Deus ele
permitiu que tudo aquilo acontecesse para que eu e você pudéssemos ser alcançados, pudéssemos ser salvos. E eu faço mais uma pergunta para a nossa reflexão. O que nós temos feito para agradecer a Jesus por todo aquele sacrifício que Jesus fez? O que nós temos feito para reconhecer a grandeza do sofrimento, da aflição e da dor que Jesus passou? Será se nós estamos agindo como pessoas gratas, com gratidão no coração, ou nós estamos sendo ingratos com tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você? Queridos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você, aí mesmo onde você está, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, que você feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus através da oração. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado, porque Tu morreste por nós naquela cruz. Que nós possamos ser gratos a cada minuto da nossa vida. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, em todo lugar do Brasil onde eles estão. Em nome de Jesus. Amém.